Fala, Netão, abraço pra você, boa noite, fala, Soler. Tranquilo aí? Mais ou menos. Por quê? Eu tô sem voz. Dormiu, Tá sem voz? Dormiu com o ventilador ligado, João Paulo Capelani. Juvena, né? Juvenil, né? E aí lá em Osasco, muito vento, a janela aberta, veio aquele sereno e arrebentou com ele. Eu tava ouvindo a rádio e eu falei, cara, que tá esquisita essa voz, mas é por causa do ventilador então. Mas um abraço. Very right. Mais um abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Mano Brown. Ô, Netão, mas eu concordo contigo, cara. Concordo 100% contigo. Essa temporada vai ser totalmente diferente. E outra coisa também, né? Perdeu quando poderia perder. Porque agora o que não pode perder é no mata-mata ou no caso mata do Campeonato Paulista, que vai começar a partir da semana que vem. Só pra deixar bem claro, já deu pra até apurar algumas informações, por mais que hoje tenha sido a reapresentação, o Corinthians vai rodar elenco nesse último compromisso da primeira parte do Paulistão. O Fagner, por exemplo, estava pendurado, recebeu o cartão amarelo ontem, tá fora do jogo. Domingo contra o Novo Horizontino, que é o primeiro time já rebaixado para a Série 2 da próxima temporada, que não ganhou de ninguém, literalmente de ninguém nesse Campeonato Paulista, pelo menos até aqui. Então o Corinthians que vai se poupar, vai rodar elenco, vai pensar em variação tática. E por falar nisso, até agora trazendo uma atualização em relação à apuração que estamos fazendo desde o comecinho da semana, em relação ao Maicon. Eu entrei em contato com duas pessoas importantes e que me passaram o seguinte: a diretoria do Corinthians ficou ainda mais otimista porque até agora não teve, é bem verdade, um retorno dos dirigentes ucranianos. Mas o que foi passado é que se até ontem eles não tivessem dado um posicionamento minimamente, a tendência é que a coisa pudesse andar bacana. E aí o que foi passado hoje, pelo menos pra gente, é que as coisas estão andando positivamente. Corinthians já tem um acerto com o jogador. Maicon e Corinthians já se acertaram. Em relação ao valor a receber, o contrato, todo mundo sabe, não depende nem do Maicon nem do Corinthians, seria um empréstimo até o fim da temporada. O que seria bom pros dois. Seria excelente pros dois, até porque o jogador precisa jogar, precisa atuar. Lógico. E um outro detalhe também, essa contratação passou pelo filtro do Vitor Pereira. É claro que foi uma contratação inicialmente que o Corinthians, já internamente os dirigentes viram com bons olhos. Claro que se fosse um empréstimo até o fim da temporada, se fosse por 3 meses o Corinthians não ficaria. E aí o Vitor Pereira foi apresentado ao jogador, já conhecia o atleta também, então o Vitor Pereira deu o sinal verde positivo. Tá tudo absolutamente pronto para que esse jogador possa retornar ao Corinthians. O que falta, o mais importante, a liberação oficial por parte dos dirigentes ucranianos, o que não deve ser um empecilho neste momento, pelo menos ao otimismo que recebemos de parte da diretoria corintiana, que não vai se manifestar publicamente sobre isso, só que a gente sabe que estão trabalhando não só para reforçar o meio-campo. Na verdade, viu, Capelani, na verdade a primeira coisa que tem que acontecer lá é acabar a guerra, né? Porque o futebol não é nada em relação ao que acontece na Ucrânia, né? A verdade, primeiro que a gente está vivendo nesse mundo, né, nosso, né, dos nossos filhos que estão vendo essas barbaridades das crianças morrendo, de pais, mães, avós, nada é mais importante do que acabar com isso aí, né? A gente ter a possibilidade disso aí não acontecer. O futebol com essa bem longe. Mas se ele já está aqui, se já conseguiu vir para cá, o pessoal do Shakhtar Donetsk, que tem uma boa relação com a seleção brasileira, né? Você pode ter certeza que vai dar tudo certo, né? E até para o Michael também, que é bom jogador, e os outros que estão também indo para outros clubes, né? Por exemplo, o David Neres não vai para São Paulo, porque ele não quer. É uma opção dele. Exato, e o Maicon quer jogar no Corinthians, né? Essa informação. Isso, é o Maicon tem interesse, sim, já até conversou com alguns jogadores do Corinthians também. O Maicon tá em casa, jogador revelado por lá, os dirigentes querem o Maicon. A única coisa que falta é que, de fato, o pessoal do Shakhtar não embace mais. Se fosse por um contrato de 3 meses, você pode ter certeza que já estaria assinado. Mas tem bom relacionamento, né? A venda do William, sim. A venda de um monte de jogadores, eles têm bom relacionamento com a diretoria do Shakhtar Donetsk. O BO é só esse também, e o staff do Maicon tá trabalhando para viabilizar aí a chegada dele também. Então é uma questão, acredito eu, Netão, pelo que a gente conseguiu apurar de ontem para hoje. É uma questão de tempo para que o pessoal possa receber o sinal verde e o Maicon na semana que vem seja anunciado oficialmente por empréstimo até o fim da temporada, com o Corinthians pagando 100% dos salários dele, viu? Certo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês três, pro Capelanes, pro Gustavo e pro João Paulo, pro Paulo do Vale. Pra você eu li o seu Twitter, porque você é muito bom no Twitter também. Pra você foi pênalti os dois? Netão, pra mim o pênalti em cima do Roger Guedes incontestável.
porque dá pra ver o antebraço do Murilo, depois do choque que tem, nem um choque muito forte embaixo, o antebraço do Murilo pega na cara do Roger Guedes, que também valoriza aquela coisa toda. Pra mim foi pênalti. Esse pra mim foi claro. E o pênalti no Danilo, em cima do Gil, que o Gil teria cometido em cima do Danilo, é aquela coisa, não é ficar muretando, mas é um lance interpretativo, porque dá pra dar e dá pra não dar. Certamente metade dos árbitros poderia dar e outra metade poderia não dar. Eu não marcaria, eu acho que não foi assim uma força desproporcional e que pudesse levar o Danilo ao solo e aí o pênalti marcado, mas como ele valorizou e o Gil deu razão também colocando as duas mãos no peito, na região do pescoço do jogador, dá pra entender também a decisão do árbitro, que não teve personalidade, é bem verdade, porque ele tava bem posicionado, ele não marca o pênalti, depois o VAR, o José Cláudio Rocha Filho, aciona e ele acaba voltando atrás na decisão. Paulo do Vale. Em tempos de VAR, marcaria os 2 pênaltis, por conta da questão de imagem, né? 2 faltas seriam marcadas fora da área, na minha visão, sem nenhuma dúvida. Dentro da área o pessoal às vezes fica ansioso porque o pênalti ele é muito decisivo. Inclusive ontem eu acho que usaram e abusaram do fato do Candançan ter 23 anos. Acho que os jogadores exageraram muito nas reclamações, as comissões técnicas também. Eu acho que exageraram muito. Erraram em escalar o árbitro de 23 anos? Erraram. Mas não achei a arbitragem dele uma catástrofe e acho que o pessoal que exagerou na dose um pouquinho nas reclamações. A arbitragem achei horrível, pra falar a verdade. Gustavo Soler, você já falou primeiro, te chamei primeiro, tá vendo? Aí você é igual eu, você fica interrompendo os outros. Não, mas era só pra fazer um adendo só. Faustãozinho Só da rádio. sublinhado. Não, era uma só sublinhada, porque eu achei a arbitragem no todo achei ruim. Uma sublinhada, né? Um último destaque. A arbitragem achei bem ruim, pra falar a verdade. Eu não falei ainda, falta eu ainda. Não vai. Vai lá, Gustavo Soler. Eu não marcaria nenhum dos Nossa Senhora! tá duro. Eu não marcaria nenhum dos 2 pênaltis, mas em tempos de VAR entendo a marcação de ambos, mas eu mandaria seguir os 2. Pra mim não foi nenhum dos 2, nem o do Danilo e muito menos do Roger Guedes. Mas entendo a falta de critério da Ana Paula, que escalou ele, e todos da federação falam que ele vai ser um dos melhores árbitros. E ontem ele teve uma virtude, ele teve paciência, né? Porque ele não foi nenhum tipo arrogante com ninguém, né? E os caras foram pra cima dele. Torcida, diretoria, comissão técnica, jogadores, na hora do VAR, todo mundo. E o cara teve a postura dele, isso é uma virtude também. Mas pra mim eu tô com o João Paulo Capelano. Foi uma arbitragem horrível, horrível, horrível. Mas o que o senhor tem pra falar nesse celular gigabytes, né? 15, é o 15 o seu? Não, o meu é mais modestinho, eu tô com o celular 10zinho aqui, o X. X10? Acho que é, né? É X10, X10 que fala? X10. É. Por que é raio-x, vocês sabem? Não tenho a menor ideia, pra falar a verdade. Vocês três não sabem? Não. Não sabe? Eu acho que você raio-x, já me falou, mas eu não... Raio-x porque é infinito. X é infinito. Por isso que é um raio-x, que é infinito, né? Por causa disso. Quando você vai fazer o raio-x, é uma coisa infinita, que não tem... O X é infinito? Achei que fosse aquelas 2 bolinhas uma do lado da outra. Não, raio-x é por causa disso. Por isso que é infinito. Meu querido João Paulo Capelani, você pode falar qual é o provável time do Corinthians com o rebaixado Novo Horizontino, que já teve time bom, hein? Nossa, imagina, muitos times bons por sinal, Netão. Eu absolutamente não consigo passar uma provável escalação. Vamos nós dois juntos. Ivan. É difícil o Cássio também pedir pra sair, né? Mas tudo bem, mas... Perfeito. Ivan, João Pedro, com certeza, ou do Queiroz? Não, acho que não vai não, João Pedro, hein? Ou do Queiroz? Vai saber. Aí zagueiro. Raul Gustavo, Bambu. Raul Gustavo, esse Bambu aí, e o... Fábio Santos, porque o Bruno Melo tá fora ainda se recuperando de uma lesão. Aí volante, Xavier, Cantilho. Xavier tá fora, Netão. Então Cantilho que não jogou. Cantilho que não jogou. Adson. Cantilho, Adson. Aí você tem Mantuan. Juliano. Mosquito, Juliano. Isso. E Jô. O Jô, eu acho... Netão, é o seguinte, sentiu tá? de novo? Então, aí que tá. O Jô tá com... A assessoria do Jô provavelmente entra em contato com a gente também, né? Porque... Por que eu tô falando isso? Não é de hoje que a gente ouve internamente que o Jô não tá tão focado quanto deveria, tá?
E ontem gerou uma certa polêmica, porque o Jô, ele foi vetado pelo departamento médico, não foi relacionado pro clássico de ontem. Lembra quando eu falei que ele não foi num treino no sábado? Aí Exato. Falaram, não, ele não estava relacionado. Mas se ele não tivesse relacionado É. pro treino, ele tinha estado no jogo contra o Botafogo. Então, mas aí qual que é o BO, né? Assim, Netão, você foi jogador profissional. O que o jogador faz na folga, isso aí não me compete. Eu não vou falar o que o cara faz ou deixa de fazer na folga dele. Mas em tempos de rede social, que há lacração, que há toda aquela encheção de saco muitas vezes desnecessária, o Jô foi, entre aspas, não vou falar flagrado que ele não estava se escondendo, mas ele apareceu nas redes sociais de um vendedor de carro, aparecendo, fazendo lá uma propaganda, ele estava comprando carro, o cara tava fazendo stories dele, e aí o pessoal falou o seguinte, pô, você não tá relacionado, você tá machucado, você tá na rua, vai se tratar, vai se curar. Mas que hora foi isso? Isso aí foi por volta da tarde. Mas aí... Eu também acho, eu concordo contigo, mas o pessoal Não já pode pega no tá- pé. Não pode estar no posto 4 horas da manhã pra dar camisa pro amigo. Que foi na temporada passada, depois daquele jogo contra o Vasco, né? Acho que contra o Vasco esse jogo. Pô, ficou 3 dias sem avisar onde tava, pô. Então. Eu já fiquei uma semana, já ganhei dele. Ah, é? Porque não tinha celular. Ó, Ficar aqui, uma ó. semana fora, o cara tem que ser monstro, hein, velho? Nossa, mãe. Uma semana pra dar um perdido assim, velho. Tá louco. Ó, Netão, ó, um abraço pra um camarada meu que tá ouvindo Quem o é? programa aí, o Lucas Moreno, o Ô, Rivaldinho. Lucas Moreno, Rivaldinho, um abração pra você. Muito obrigado por você estar junto com a gente no Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Aonde você tá agora, garotinho? Tá no carro? Aonde você tá? Tá no carro ouvindo você, teu fã é corintiano, ele falou o seguinte, É ó. nóis, Corinthians, Rivaldinho. Vambora, garotinho. Nós vamos ganhar, pô. Vamos ganhar a Libertadores, meu irmão. E aí ele passou o negócio do raio-x aqui, e você tem razão. Ele tá falando aqui que foi durante o estudo de luminescência por raios catódicos Isso. em um tubo de croquis, Isso. sei lá que é assim que fala, que não Conrad é- descobriu esse raio. Conrad descobriu esse raio. Isso. A denominação raio-x foi usada por Conrad porque ele não conhecia a natureza da luz que tinha acabado de Isso. descobrir, ou seja, pra ele tratava-se de um raio desconhecido, por isso Isso. talvez o infinito. Por isso que é infinito. É isso aí. Você achou que eu fiz Você bem? tá demais, hein, papai? fase, Que fase, garotinho?